Oi pessoal, no programa de hoje a gente vai estar falando sobre alimentação para vegetarianos. Quem sugeriu este programa foi a minha seguidora do meu canal, a Bettina Adriana. Então Bettina Adriana, esse programa é para você também, tá? Vamos falar então a princípio, inicialmente, sobre os tipos de vegetarianos. Não são todos iguais, pessoal. Nós temos inicialmente os ovo-lacto-vegetarianos. Eles não comem nenhum tipo de carne, mas eles comem produtos lácteos e ovos. Depois nós temos os lacto-vegetarianos, que eles comem apenas, também nenhum tipo de carne, porém eles comem produtos lácteos, eles também não comem ovos, tá? Depois nós temos os vegetarianos estritos. Os vegetarianos estritos, eles não comem nenhum tipo de carne, eles não comem ovos e eles não comem produtos lácteos. Então eles são bem estritos, tá? Nós temos também os veganos. Os veganos, além de não consumir nenhum tipo de carne, nenhum ovo, nenhum produto lácteo, eles também não consomem nada de origem animal. Então, por exemplo, eles não tomam colágeno ou gelatina, porque é feito de tendões e cartilagens do animal. Eles não consomem mel, porque também é de origem animal. Então, os veganos, eles são bem, uma alimentação bem restrita, eles não comem absolutamente nada de origem animal, certo? Qual é a maior preocupação hoje com os vegetarianos? As deficiências nutricionais, né? Então, normalmente, é bem mais comum do que a gente imagina vegetarianos terem deficiência de ferro, de vitamina B12 e de algumas proteínas bem importantes, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho em relação à questão da proteína, nós temos dois tipos de proteínas. As proteínas de alto valor biológico, que são as proteínas das carnes, por exemplo, que são proteínas que são presentes todos os aminoácidos essenciais, ou seja, o meu corpo não produz aqueles aminoácidos e eu tenho que ingerir através de uma alimentação. E a carne, por exemplo, os ovos, os produtos lácteos, eles têm todos esses nutrientes, todos esses aminoácidos essenciais, tá? É como se a gente pegasse uma parede de tijolos. Essa parede de tijolos, se ela está completa com todos os tijolinhos aí, é uma proteína de alto valor biológico, tá? Aminoácidos, toda a cadeia de aminoácidos completa. Já as proteínas de baixo valor biológico são as proteínas de origem vegetal. Os feijões, as leguminosas, elas são proteínas que elas estão faltando nesse muro, como eu coloquei antes, está faltando algum tijolinho. Então tem alguns aminoácidos essenciais que estão faltando. Então ela é uma proteína de baixo valor biológico. E o vegetariano, ele tem que tomar cuidado porque ele tem que consumir realmente uma gama grande de aminoácidos, inclusive todos esses aminoácidos essenciais. E um exemplo interessante que eu vou dar para vocês é o arroz e o feijão, tá? O feijão é uma proteína de baixo valor biológico porque está faltando o quê? Está faltando a metionina. E o arroz está faltando a lisina. Então o que acontece? Quando a gente junta o arroz e o feijão, a gente torna essa combinação de alimentos uma proteína de alto valor biológico, uma proteína completa. Então um alimento acaba completando o outro. Então é uma opção excelente para vegetarianos. E não só para vegetarianos, para todas as pessoas, né? Consumirem essa combinação arroz e feijão, que é uma proteína bem completa, tá? Então, em função de todas essas possíveis deficiências, o vegetariano ele tem que consumir alimentos ricos em ferro, em vitamina B12 e proteínas de boa qualidade, tá? Isso significa o quê? Aumentar a ingestão de leguminosas, feijões, ervilhas, grão de bico, lentilha, tá? Cereais integrais, oleaginosas, as castanhas, as nozes, as sementes, muitas verduras e muitas frutas, para poder realmente ter um bom aporte nutricional e evitar qualquer tipo de deficiência. O que eu observo normalmente aqui no meu consultório? Que os meus pacientes vegetarianos, eles não têm, alguns deles, necessariamente uma dieta, uma alimentação saudável. Eles consomem uma quantidade muito grande de carboidratos, inclusive alimentos muito processados e muito industrializados. Então, como eles não comem carne, produtos lácteos ou ovos, eles acabam exagerando em muitas outras coisas que não são tão saudáveis assim. Então, se você é vegetariano, você tem que realmente buscar um aconselhamento nutricional para estar ajustando todas essas necessidades, evitar alguns exageros, né? E para evitar também qualquer tipo de desnutrição, certo?
Uma outra pergunta também de uma seguidora do meu canal é que ela era vegetariana e ela tem dificuldade para ganhar massa magra. Vegetarianos conseguem ganhar massa magra? Conseguem sim, tá? Você procura o seu nutricionista, ele vai estar ajustando realmente um aporte bom de proteínas, vai estar incluindo essas proteínas vegetais, uma quantidade bem interessante, e a gente consegue sim ter uma boa formação de massa muscular. Lembrando que a gente só forma músculos com a ingestão de aminoácidos. Sem aminoácidos não há formação de massa muscular. Então a gente tem que ter, apesar de ele ser vegetariano, ele vai ter que ingerir sim uma quantidade boa, razoável desses aminoácidos para ter essa formação de massa. Inclusive nós temos hoje no mercado muitos produtos como os wheys para vegetarianos, né? A base de ervilha, a base de soja, que também são bem interessantes e eu costumo incluir na alimentação dos meus pacientes que praticam atividade física e são vegetarianos. Certo? Gostaram do vídeo de hoje? Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo!